Existe um homem no Rio de Janeiro que lidera um império do crime. Ele não é conhecido apenas como um traficante comum. Ele é alguém que conseguiu fazer algo extraordinário e ao mesmo tempo perturbador. Ele mesclou negócios ilegais com religião. Ele combinou violência com fé. Ele criou um sistema onde o tráfico de drogas, a venda de armas pesadas e a perseguição religiosa caminham lado a lado. Seu nome é Álvaro Malaquias Santa Rosa, mas o mundo o conhece pelo apelido Peixão. Este é um documentário que vai explorar a história de um dos traficantes mais procurados do Brasil. Um homem que aos 34 anos de idade conseguiu consolidar um poder que afeta a vida de aproximadamente 140 mil pessoas. Vamos começar com os fatos. Peixão não é um nome qualquer no mundo do crime. É um nome que inspira medo, respeito e repugnância simultaneamente. Ele é apontado pelas autoridades como o líder do Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa que disputa o controle de territórios no Rio de Janeiro com outras organizações, principalmente com o Comando Vermelho. O que torna Peixão diferente de outros traficantes é que ele fez algo que poucos no mundo do crime conseguem. Ele conseguiu consolidar um poder que não é apenas baseado em violência e venda de drogas. Seu poder está ancorado em um sistema que combina negócio ilegal, autoridade religiosa e controle populacional através da imposição de uma religião específica. Quando falamos em império narco-religioso, estamos falando de algo muito específico. Estamos falando de um sistema onde uma pessoa que tira sua renda do tráfico de drogas usa a religião como ferramenta de controle social e político. Esta é uma prática que, embora tenha paralelos históricos em outras partes do mundo, é relativamente rara no Brasil. O Complexo de Israel é o local onde Peixão exerce seu poder. Este é um conjunto de favelas localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O Complexo de Israel não é uma favela simples, é um aglomerado de vários bairros e comunidades que vivem em condições de pobreza extrema. As comunidades que fazem parte do Complexo de Israel incluem Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. Todas essas comunidades estão localizadas próximas umas das outras e formam um território contíguo. Juntas, essas comunidades abrigam aproximadamente 140 mil pessoas. Essas são pessoas que vivem em casas pequenas, sem infraestrutura adequada, muitas vezes sem saneamento básico, sem acesso à educação de qualidade e em situação de pobreza crônica. O Complexo de Israel é um dos territórios onde o poder do Estado é fraco ou inexistente. É um local onde a polícia tem presença limitada, onde as gangues criminosas exercem poder e onde as normas sociais comuns são frequentemente substituídas pelas normas impostas pelos traficantes. Peixão conseguiu estabelecer seu domínio sobre este território através de uma combinação de violência extrema, controle econômico através do tráfico de drogas e imposição de uma ideologia religiosa fundamentalista. O que faz o caso de Peixão particularmente assustador e digno de documentação é o fato de que ele não está apenas cometendo crimes. Ele está criando um sistema totalitário dentro de uma comunidade de 140 mil pessoas. Ele está decidindo quais religiões são permitidas, quais não são permitidas. Ele está decidindo como as pessoas devem se comportar, o que devem acreditar e como devem viver suas vidas espirituais. Para entender como Peixão conseguiu chegar ao nível de poder que possui atualmente, precisamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Não há muitas informações públicas detalhadas sobre a infância ou adolescência de Álvaro Malaquias Santa Rosa,
mas o que sabemos é que ele é um homem que nasceu e cresceu em um ambiente de pobreza extrema. O Rio de Janeiro, particularmente a Zona Norte, é uma região historicamente marcada por desigualdade econômica e social. Crianças que nascem nas favelas do Rio de Janeiro enfrentam desde muito cedo perspectivas limitadas. A educação é deficiente. As oportunidades de emprego formal são escassas. A violência é constante. Neste contexto, para alguns jovens, a única opção que parece viável é a entrada no mundo do crime. Peixão seguiu este caminho. Em algum momento de sua vida, ele entrou para o mundo do tráfico de drogas. Ele começou provavelmente como um vendedor de rua, alguém que vendia pequenas quantidades de drogas em esquinas e vielas. Mas Peixão tinha ambições maiores. Ele tinha inteligência, determinação e, acima de tudo, uma disposição para usar violência extrema para atingir seus objetivos. Com o tempo, ele ascendeu nas fileiras do crime. Passou de vendedor de rua para gerente de ponto de venda, de gerente de ponto a coordenador de uma região, de coordenador de uma região a líder de uma facção. Este é um padrão comum no mundo do tráfico. Mas o que diferencia Peixão é que, enquanto outros líderes de facções focavam meramente em vender drogas e exercer controle territorial através de violência, Peixão decidiu adicionar um elemento novo. Ele decidiu usar a religião como ferramenta de controle. A religião evangélica, particularmente a vertente mais fundamentalista, se tornou sua arma de escolha. O fundamental compreender que não estamos falando de religião genuína, no sentido de fé espiritual sincera. Estamos falando de religião como ferramenta de controle político e social. Peixão se declara evangélico, mas seu objetivo em impor evangelicalismo não é converter pessoas para Cristo. Seu objetivo é criar um sistema de controle que use a religião como justificativa. Ele percebeu que as pessoas são mais facilmente controláveis quando você consegue fazer elas acreditarem que suas ações têm aprovação divina. Se você consegue convencer a população de que vender drogas é a vontade de Deus, se você consegue convencer a população de que perseguir religiões diferentes é a vontade de Deus, então você tem um sistema de controle muito mais eficiente do que apenas força bruta. Peixão começou a impor sua versão de evangelicalismo fundamentalista no complexo de Israel. Ele ordenou o fechamento de templos católicos. Ele ordenou o fechamento de terreiros de candomblé. Ele ordenou o fechamento de centros de umbanda. Ele declarou que apenas sua versão de evangelicalismo era permitida no território sob seu controle. Pessoas que praticavam religiões de matriz africana foram perseguidas, ameaçadas e, em alguns casos, expulsas de suas casas. Líderes religiosos de outras denominações foram intimidados. Padres católicos foram confrontados e ameaçados. Pessoas que desafiavam essa imposição religiosa eram punidas com violência. Este foi o começo do império narco-religioso de Peixão. Antes de continuarmos entendendo o poder de Peixão, é essencial que compreendamos o que é o complexo de Israel e como é a vida das pessoas que vivem lá. O Rio de Janeiro é uma cidade que abriga cerca de 7 milhões de pessoas na região metropolitana. O Rio tem montanhas, praias, áreas de classe alta em bairros como Copacabana, Ipanema e Leblon. Mas o Rio também tem favelas, muitas favelas, grandes aglomerados de construções informais onde vive a população mais pobre. O complexo de Israel é um desses aglomerados, mas é muito maior e mais complexo que uma favela típica. O complexo de Israel compreende 5 comunidades principais. A primeira é Vigário Geral. A segunda
é Parada de Lucas. A terceira é Cidade Alta. A quarta é Cinco Bocas. A quinta é Pica-Pau. Todas essas comunidades estão localizadas na zona norte do Rio de Janeiro, particularmente na região conhecida como Zona da Leopoldina. Juntas, essas comunidades formam um território praticamente contíguo, com aproximadamente 140 mil habitantes. A população do Complexo de Israel é composta principalmente por pessoas de baixa renda. Muitas famílias vivem em situação de extrema pobreza. As casas são construções improvisadas, frequentemente sem acabamento adequado. Muitas casas não têm saneamento básico adequado. A coleta de lixo é inadequada. O acesso à água potável é limitado. A educação é deficiente. Os hospitais e centros de saúde são insuficientes. O desemprego é alto. As oportunidades de geração de renda legítima são escassas. Neste contexto de pobreza extrema, o tráfico de drogas é uma realidade. Muitas pessoas que vivem no Complexo de Israel ou estão envolvidas diretamente no tráfico ou vivem em comunidades controladas pelo tráfico. A economia dessas comunidades é significativamente dependente do dinheiro que circula através de atividades ilegais. Quando Peixão conquistou o controle do Complexo de Israel, ele não apenas conquistou um território geográfico, ele conquistou controle sobre a vida de aproximadamente 140 mil pessoas. Ele se tornou o árbitro de quem poderia vender drogas, em qual local e em qual quantidade. Ele se tornou o árbitro de quais negócios poderiam funcionar. Ele se tornou o árbitro de quais religiões eram permitidas. Ele se tornou, efetivamente, o governador de um estado que não existe no mapa oficial do Brasil, mas que existe na realidade das vidas das pessoas que vivem lá. A vida sob o controle de Peixão no Complexo de Israel é uma vida de vigilância constante. É uma vida onde suas ações são monitoradas. É uma vida onde você deve cumprir as regras impostas ou enfrentar consequências. As pessoas no Complexo de Israel sabem que Peixão tem homens armados sob seu comando. Eles sabem que ele é violento. Eles sabem que ele é capaz de matar. Portanto, a maioria das pessoas obedece às suas regras, mesmo que não concordem com elas. A imposição da religião evangélica fundamentalista é talvez a faceta mais visível do controle de Peixão. Em um território onde a maioria da população historicamente praticava catolicismo, espiritismo, candomblé ou umbanda, de repente apenas evangelicalismo era permitido. Isso não aconteceu porque as pessoas decidiram voluntariamente se converter. Aconteceu porque Peixão decretatou assim. Pessoas que desejavam continuar praticando suas religiões tradicionais foram forçadas a fazer isso em segredo ou a deixar o Complexo de Israel. Este capítulo trata de um aspecto particularmente perturbador do domínio de Peixão. Ele é a utilização de religião como ferramenta de controle político e social. Este é um conceito que precisa ser entendido em contexto. A religião por si mesma não é má. A fé religiosa, quando praticada de forma sincera e voluntária, pode ser uma fonte de conforto, significado e comunidade para as pessoas. No entanto, quando a religião é imposta pela força, quando é usada para justificar violência, quando é usada para perseguir minorias religiosas, então ela se torna uma ferramenta de opressão. Este é o caso do que Peixão está fazendo no Complexo de Israel. Peixão se declara evangélico. O evangelicalismo é uma vertente do cristianismo protestante que enfatiza a importância da conversão pessoal, o renascimento
crescimento espiritual e uma leitura literal da Bíblia. Existem muitos evangélicos sinceros no Brasil e no mundo que praticam sua fé de forma pacífica e respeitosa. No entanto, há também correntes do evangelicalismo que são extremistas, fundamentalistas e intolerantes com outras religiões. Peixão pertence a esta última categoria. Ele não apenas pratica evangelicalismo, ele pratica uma versão extrema e fundamentalista de evangelicalismo que é intolerante com qualquer outra forma de crença religiosa. Peixão trata outras religiões como inimigas que devem ser erradicadas de seu território. Este comportamento tem precedentes na história. Se você estuda a história religiosa, você verá que muitas vezes, quando uma religião ganha poder político, ela tenta eliminar religião rivais. Isto aconteceu durante a Inquisição Espanhola, quando a Igreja Católica perseguia judeus, mouros e protestantes. Isto aconteceu durante a Reforma Protestante, quando protestantes e católicos se engajaram em conflitos violentos. O que Peixão está fazendo é um eco moderno destes eventos históricos. No Complexo de Israel, as ações de Peixão contra outras religiões incluem vários aspectos. Primeiro, ele impôs ordens explícitas para o fechamento de templos católicos. A Igreja Católica tem uma presença de séculos no Brasil. Muitas comunidades no Rio de Janeiro têm igrejas católicas que funcionam há décadas, servindo como centros espirituais e sociais para a população. No Complexo de Israel, pelo menos 3 igrejas católicas foram ordenadas a fechar por iniciativa de Peixão. Homens armados aparecem nessas igrejas com ordens explícitas para parar todas as atividades. Padres são confrontados e ameaçados. A presença de seguradores garantindo que as igrejas permaneçam fechadas é visível. Segundo, Peixão perseguiu sistematicamente praticantes de religiões de matriz africana. Candomblé e Umbanda são religiões que têm raízes nas tradições espirituais trazidas por pessoas escravizadas da África para o Brasil. Essas religiões sempre foram alvo de discriminação no Brasil, principalmente por uma combinação de preconceito racial e intolerância religiosa. No Complexo de Israel, sob o regime de Peixão, essa discriminação se tornou violenta e sistemática. Terreiros de candomblé foram fechados, centros de umbanda foram fechados, líderes espirituais, conhecidos como pais e mães de santo, foram ameaçados, perseguidos e, em alguns casos, expulsos de suas casas. Pessoas que desejavam participar de rituais de candomblé ou umbanda eram impedidas pela força. Alguns foram até expulsos da comunidade se não renunciassem à sua fé. Terceiro, Peixão usou a religião como justificativa para exercer controle moral sobre a população. Ele não permitia apenas certas práticas religiosas. Ele esperava que as pessoas adotassem um certo padrão de comportamento moral baseado em sua interpretação do evangelicalismo fundamentalista. Isto inclui restrições sobre roupas, comportamento sexual, frequência em barras e casas noturnas e várias outras ações. Qualquer pessoa que violasse esses códigos de comportamento moral poderia enfrentar punição. Este é um sistema totalitário. Isto é um regime que controla não apenas as ações políticas e econômicas das pessoas, mas também suas vidas espirituais, morais e pessoais. As pessoas que vivem no Complexo de Israel, sob o regime de Peixão, vivem em um estado de vigilância total. Nunca sabem exatamente quais são todas as regras. Nunca sabem quando poderão ser punidas ações. Vivem com medo. Enquanto a maioria das pessoas no Complexo de Israel vive em extrema pobreza, Peixão se enriquece imensamente através de suas operações criminosas. Este capítulo trata dos negócios de Peixão, de como ele transformou a venda de drogas em um império econômico estruturado e sofisticado.
A venda de cocaína, maconha e outras drogas é a base da riqueza de Peixão. O Rio de Janeiro é um hub importante para o tráfico internacional de drogas. Drogas produzidas em países como a Colômbia e o Peru são importadas para o Brasil, processadas e depois distribuídas. As maiores cidades do Brasil, particularmente Rio de Janeiro e São Paulo, são mercados enormes para essas drogas. Milhares de pessoas usam cocaína, maconha e outras drogas no Rio de Janeiro diariamente. Cada pessoa que consome uma dose de droga paga dinheiro. Esse dinheiro passa por uma cadeia de intermediários até chegar aos donos do tráfico. Peixão é um desses donos. Ele controla a distribuição de drogas no complexo de Israel e em outras áreas. Cada venda gera lucro, com 140 mil pessoas vivendo em seu território e com uma população mais ampla de usuários de drogas que podem estar em outras áreas. O volume de vendas é enorme. Peixão não é apenas um vendedor de rua, ele é um empresário do crime. Ele tem uma estrutura organizacional, ele tem pontos de venda, ele tem distribuidores, ele tem cobradores, ele tem seguranças, ele tem uma hierarquia clara. Este é um negócio estruturado como uma empresa legítima, com a diferença de que é ilegal. A renda que Peixão gera através da venda de drogas é substancial. Estimativas sugerem que chefes de tráfico como Peixão podem ganhar milhões de reais por mês. Este dinheiro precisa ser gastado, investido ou escondido em algum lugar. É aqui que entra outro aspecto da criminalidade de Peixão. Ele investe em bens de luxo, ele constrói mansões, ele compra carros caros, ele coleciona eletrônicos de alta tecnologia. Ele vive um estilo de vida de extremo luxo, enquanto a população que vive em seu território vive em condições de pobreza extrema. Isto é um símbolo do sistema corrupto em que vivemos. Isto é um símbolo de como a riqueza pode ser acumulada através do crime, enquanto a maioria das pessoas sofre. Um dos exemplos mais notórios do luxo de Peixão é o que a polícia chamou de resort de luxo. Em março de 2025, a polícia do Rio de Janeiro conduziu uma operação no complexo de Israel. Durante essa operação, os policiais descobriram um imóvel de alto padrão que foi construído dentro da favela. Este imóvel era um contraste extremo com as casas de madeira e barro que cercavam. Era uma construção moderna, bem acabada, com múltiplos quartos, piscina, espaço de lazer e vários outros luxos. Este era um local onde Peixão se escondia, se recreava e conduzia negócios. Era um símbolo visível de seu poder e riqueza. Durante a operação de março de 2025, este imóvel foi demolido pela polícia como parte da estratégia de combater Peixão. Mas mais importante do que o luxo pessoal de Peixão é a sofisticação de seu esquema de importação de armas. Isto é talvez o aspecto mais perturbador de seu império criminal. Peixão não apenas vende cocaína e maconha. Ele também importa armas pesadas, armas sofisticadas, fuzis de assalto, rifles de precisão, drones de guerra, equipamentos antidrone. Peixão conseguiu estabelecer um sistema que permite que armas militares cheguem às favelas do Rio de Janeiro de forma regular. Isto é um esquema que envolve contatos internacionais, negociações complexas, logística sofisticada e um sistema de pagamento. De acordo com investigações da Polícia Federal do Brasil, Peixão negocia diretamente com fornecedores internacionais para a compra de armamentos. Áudios obtidos pela polícia mostram Peixão negociando a compra de drones e equipamentos antidrone com fornecedores. Estes equipamentos são usados para a vigilância das operações criminosas, para a defesa contra a polícia e para ataques contra facções rivais.
O mais surpreendente é que as armas são entregues através de empresas legítimas de transporte. Fuzis e drones chegam em encomendas normais, como se fossem pacotes de qualquer outra coisa. Muitas vezes, até com código de rastreio, como se fossem compras legítimas feitas na internet. Este é um nível de sofisticação que é raramente visto em operações criminosas. Isto sugere que Peixão tem contatos não apenas entre criminosos, mas também potencialmente entre pessoas que trabalham em empresas de transporte legítimas ou que estão envolvidas de outras formas na cadeia logística. Isto sugere corrupção em múltiplos níveis. A existência deste esquema de importação de armas pesadas é um risco extraordinário para a segurança pública. Fuzis de assalto e drones de guerra não são armas defensivas. São armas de ataque. São armas que podem ser usadas para matar em massa. São armas que podem ser usadas para derrubar helicópteros da polícia. São armas que podem ser usadas para cometer atrocidades. O fato de que Peixão tem acesso a essas armas torna ele extraordinariamente perigoso. Não apenas para o complexo de Israel, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. A presença de Peixão e seu poder no complexo de Israel não passou despercebida pelas autoridades brasileiras. Governo estadual, Polícia Federal e polícias civis e militares têm tentado deter Peixão através de operações militares e investigações criminais. Este capítulo trata dessas operações e de como o Estado tem tentado combater o Império de Peixão. A primeira grande operação que ganhou atenção pública foi no dia 12 de fevereiro de 2025. Esta foi uma quarta-feira normal no Rio de Janeiro, que se transformou em um dia de caos quando traficantes do complexo de Israel, comandados por Peixão, fecharam duas das principais artérias de trânsito da cidade. As duas vias que foram fechadas foram a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Para entender a importância disso, você precisa saber o que são essas vias. A Avenida Brasil é uma das mais importantes rodovias do Rio de Janeiro. É uma via que atravessa a cidade de ponta a ponta. A Linha Vermelha é um corredor exclusivo de transportes que liga zonas diferentes da cidade. Ambas as vias são críticas para a mobilidade urbana. Quando essas vias foram fechadas, o trânsito na cidade entrou em colapso. Carros ficaram presos em congestionamentos. Pessoas não conseguiam chegar ao trabalho. Ambulâncias com pacientes feridos não conseguiam passar. A cidade parou. Este episódio foi significativo porque mostrou o nível de poder que Peixão tinha. Ele conseguiu coordenar ações de traficantes suficientemente bem para que eles fechassem simultaneamente duas das principais vias da cidade. Isto não era um ato espontâneo, era um ato coordenado. Isto foi posteriormente investigado pela polícia como possível terrorismo, porque aquilo que Peixão e seus homens fizeram poderia ser classificado como um ataque terrorista. Eles usaram força e ameaça de força para criar medo e paralisar uma cidade inteira. Esta foi uma demonstração de poder. Este foi um aviso. Peixão estava dizendo ao Rio de Janeiro que ele tinha poder suficiente para fazer a cidade parar. Depois desta operação, em fevereiro, a Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia Federal intensificaram seus esforços contra Peixão. Em março de 2025, poucas semanas depois do fechamento das vias, uma operação policial massiva foi lançada contra o complexo de Israel e contra as operações de Peixão especificamente. Esta operação em março de 2025 envolveu centenas de policiais, envolveu helicópteros, envolveu trocas de tiros intensas, envolveu a demolição de estruturas ilegais, envolveu prisões. Durante esta operação, 8 pessoas foram presas.
A operação resultou em intenso tiroteio entre a polícia e os traficantes. Vários traficantes foram feridos. Pelo menos um foi morto. Várias casas foram danificadas pelos tiros. O resort de luxo que mencionamos antes foi demolido durante esta operação. O imóvel de alto padrão que Peixão havia construído foi literalmente levado ao chão pela polícia como um símbolo de que suas operações não seriam toleradas. Um símbolo religioso que estava no local também foi destruído durante a operação. Isto foi simbólico, porque mostrava que a polícia reconhecia que parte do poder de Peixão estava enraizado em sua imposição religiosa. Destruindo o símbolo religioso, a polícia estava enviando uma mensagem. Apesar de tudo isto, Peixão conseguiu escapar. Ele não foi capturado durante a operação. Ele sabia que a operação estava vindo e conseguiu desaparecer antes que a polícia chegasse. Isto não é surpreendente. Peixão tem informantes dentro das forças de segurança. Ele tem aviso prévio de operações. Ele tem recursos para desaparecer quando necessário. As operações da polícia contra Peixão têm tido sucesso limitado. Elas conseguem prender alguns de seus subordinados. Elas conseguem apreender algumas drogas e armas. Elas conseguem destruir algumas de suas instalações, mas Peixão continua operando. Ele continua no controle do complexo de Israel. Ele continua enriquecendo com o tráfico de drogas. Ele continua impondo seu regime narco-religioso sobre 140 mil pessoas. A razão pela qual as operações têm sucesso limitado é porque o poder de Peixão não está apenas baseado em força, está baseado em controle, está baseado em medo, está baseado em aceitação, ainda que relutante, pela população de seu território. Enquanto as pessoas no complexo de Israel terem medo de confrontar Peixão, enquanto elas sentirem que não têm opções, enquanto elas continuarem a obedecer suas regras por medo, Peixão permanecerá no poder. A polícia pode fazer operações, pode prender pessoas, pode destruir propriedades, mas enquanto não conseguir ganhar a confiança da população, enquanto não conseguir oferecer alternativas econômicas, enquanto não conseguir estabelecer presença de Estado adequada, Peixão continuará reinando. Um dos aspectos mais perturbadores do domínio de Peixão é como ele mantém o controle através de violência. Não é apenas violência comum, é violência extrema, é tortura, é execução. De acordo com as investigações das autoridades, Peixão é descrito como um criminoso extremamente violento, com um histórico documentado de torturar seus inimigos e desobedientes. Esta é uma faceta do seu império que não pode ser ignorada ou minimizada. Pessoas que desafiam sua autoridade são punidas com violência brutal. Pessoas que tentam vender drogas em seu território sem sua autorização são espancadas. Pessoas que querem praticar religião diferente de sua escolha são intimidadas, atacadas e às vezes até mortas. Líderes religiosos que não obedecem suas ordens são confrontados e ameaçados. Padres que rezam em igrejas católicas são alvos de ataques. Pais e mães de santo que dirigem centros de candomblé e umbanda são perseguidos. Esta violência não é acidental ou espontânea, é sistemática, é planejada, é usada como ferramenta de controle. Peixão quer que as pessoas saibam que desobedecer tem um preço alto, quer que as pessoas saibam que confrontá-lo resultará em sofrimento, quer que as pessoas saibam que resistência é fútil. Este é um sistema baseado em terror. O sistema funciona porque funciona. As pessoas que vivem no complexo de Israel veem acontecer coisas ruins a pessoas que desobedecem. Elas veem os resultados da violência. Elas veem pessoas feridas, veem pessoas desaparecidas, veem sinais visíveis do que acontece quando alguém tenta confrontar Peixão. Portanto,
Elas obedecem, elas seguem as regras, elas aceitam a imposição religiosa, elas não fazem perguntas, elas não protestam, elas apenas tentam sobreviver. Este é um ciclo de violência e medo que se alimenta a si mesmo. A violência cria medo, o medo cria obediência. A obediência recompensa-se com a ausência imediata de violência, ainda que a ameaça de violência permaneça constantemente presente. Para pessoas que vivem diariamente com essa ameaça, a vida se torna algo focado apenas em sobrevivência. As pessoas não pensam em aspirações futuras, não pensam em melhorar suas vidas, não pensam em educação ou desenvolvimento pessoal. Pensam apenas em como fazer outro dia passar sem serem vítimas de violência. É uma qualidade de vida reduzida a seu nível mais básico. Para entender verdadeiramente o que significa viver sob o domínio de Peixão, precisamos ouvir as vozes das pessoas que vivem diariamente neste regime. Pessoas que acordam todas as manhãs sabendo que sua liberdade é limitada. Pessoas que não podem praticar a religião que escolhem. Pessoas que não podem sair de suas casas em certos horários. Pessoas que vivem em constante vigilância. As histórias dessas pessoas revelam a realidade crua de um totalitarismo cotidiano que afeta cada aspecto de suas vidas. De acordo com reportagens jornalísticas e investigações feitas por organismos de direitos humanos, os moradores do complexo de Israel, sob controle de Peixão, relatam uma série de restrições e perseguições. Muitos descrevem a vida como uma prisão ao ar livre. Descrevem como é viver sabendo que alguém está sempre observando o que você faz, como você se veste, aonde você vai, com quem você fala. Descrevem o medo constante. Descrevem a falta de liberdade de expressão. Você não pode criticar Peixão. Você não pode questionar suas ordens, você não pode conversar com vizinhos sobre assuntos que possam ser considerados questionadores. Moradores relatam que há pessoas que funcionam como informantes. Vizinhos que denunciam outros vizinhos que violam as regras de Peixão. Isso cria uma atmosfera de desconfiança. Você não sabe em quem confiar. Você não sabe se a pessoa ao seu lado pode vir a denunciá-lo por algo que você disse ou fez. Mulheres que vivem no complexo de Israel enfrentam restrições específicas baseadas em interpretações fundamentalistas de religião. Muitas relatam que foram ordenadas a cobrir seus corpos completamente. Algumas relatam que foi proibido que trabalhassem fora de casa. Algumas relatam que foram proibidas de estudar. Algumas relatam que tiveram que aceitar casamentos arranjados de acordo com as preferências de Peixão ou de seus líderes religiosos subordinados. Crianças também sofrem sob o regime de Peixão. As crianças são obrigadas a frequentar apenas escolas que ensinam evangelicalismo fundamentalista. As crianças são obrigadas a participar de atividades religiosas. As crianças que questionam ou que vêm de famílias que praticam outras religiões sofrem discriminação e bullying. O ambiente de aprendizado não é focado em educação de qualidade, mas em doutrinação religiosa. Idosos também sofrem. Muitos idosos têm raízes profundas na Igreja Católica ou em religiões de matriz africana. Foram obrigados a abandonar suas práticas espirituais de uma vida inteira. Alguns foram até expulsos de suas casas por resistir à imposição religiosa. Pessoas com deficiências ou problemas de saúde mental enfrentam falta de acesso a cuidados adequados porque os centros de saúde no complexo de Israel foram cooptados pela estrutura religiosa de Peixão. Em vez de receberem atendimento médico apropriado, são frequentemente orientadas a buscarem cura espiritual. Isto pode significar a morte para pessoas que precisam de tratamento médico urgente.
pessoas da comunidade LGBTQ enfrentam perseguição extrema. Homossexuais são alvo de violência. Pessoas transgêneros são expulsas. Casais do mesmo sexo são forçados a se separarem. Isto é baseado em interpretações fundamentalistas de religião que consideram homossexualidade uma abominação. A realidade é que pessoas que vivem no complexo de Israel, sob domínio de Peixão, vivem vidas reduzidas e limitadas. Vivem em pobreza, vivem com medo, vivem sem liberdade genuína, vivem sem possibilidade real de expressar sua individualidade ou suas crenças. A qualidade de vida é extremamente baixa. O acesso a serviços essenciais é inadequado. O acesso à educação de qualidade é limitado. As oportunidades econômicas são escassas. A perspectiva de futuro é sombria. Para muitas crianças que nascem no complexo de Israel, o futuro já está predeterminado. Muitos meninos seguem o caminho de se tornarem traficantes. Muitas meninas seguem o caminho de se tornarem esposas de traficantes. Há poucos caminhos alternativos. Há poucos modelos de sucesso que não envolvem crime ou submissão a um homem violento. Este é o legado que Peixão deixa. Não é apenas um legado de criminalidade, é um legado de desumanização. É um legado de vidas desperdiçadas. É um legado de potencial nunca realizado. Enquanto Peixão publica e regularmente proclama estar perto de Deus, enquanto constrói igrejas evangélicas e prega sobre salvação, sua verdadeira ação é exatamente oposta. Ele persegue religiões, ele persegue fiéis, ele persegue líderes espirituais. Este capítulo mergulha profundamente neste aspecto contraditório e perturbador de seu regime. A perseguição religiosa em um contexto moderno pode parecer algo do passado, algo que apenas existiu em períodos históricos como a Inquisição ou nas ditaduras do século XX. No entanto, a perseguição religiosa ainda existe em muitos lugares do mundo. Existem países onde determinadas religiões são proibidas. Existem comunidades onde minorias religiosas sofrem discriminação e violência. O complexo de Israel, sob domínio de Peixão, é um desses lugares. A Igreja Católica é talvez o alvo mais visível da perseguição de Peixão. Isto é particularmente irônico porque a Igreja Católica foi durante séculos a religião dominante no Brasil. Portugal colonizou o Brasil como uma nação católica. A Igreja Católica estabeleceu presença no Brasil antes mesmo que o Brasil existisse como país independente. Catedrais católicas, igrejas paroquiais e centros de caridade católicos se espalharam por todo o território brasileiro. No complexo de Israel, essa presença católica de séculos foi sistematicamente eliminada. De acordo com reportagens e relatos, pelo menos 3 igrejas católicas que funcionavam no complexo de Israel foram ordenadas a fechar. Homens armados apareceram nesses locais. Padres foram confrontados. As pessoas foram impedidas de entrar. Os portões foram fechados. Os símbolos religiosos foram removidos. Está claro que a perseguição não é direcionada apenas contra instituições religiosas, mas contra a fé em si. Pessoas que desejam continuar praticando o catolicismo são impedidas. Não podem ir à missa, não podem receber sacramentos, não podem ser casadas pela Igreja Católica, não podem ser batizadas por um padre católico. Precisam ou renunciar à sua fé ou praticar em segredo. Religiões de matriz africana sofrem perseguição ainda mais extrema. Candomblé é uma religião que tem profundas raízes no Brasil. Ela mantém vivas práticas e crenças trazidas por pessoas escravizadas da África Ocidental. Tem uma população de seguidores estimada em alguns milhões em todo o Brasil. No complexo de Israel, candomblé é proibido. Terreiros de candomblé, que são os espaços onde o candomblé é praticado, foram fechados.
Pais e mães de santo, que são os líderes religiosos do candomblé, foram ameaçados e alguns foram expulsos. Pessoas que desejam manter as tradições de candomblé fazem isso em segredo, realizam rituais em suas casas, à noite, quando acreditam que não estão sendo observadas. Isto é uma perda cultural significativa. Candomblé não é apenas religião, é uma forma de manter viva a herança cultural africana em um Brasil que frequentemente tenta apagar essa herança. O mesmo ocorre com Umbanda, que é outra religião de matriz africana relacionada ao candomblé. Umbanda também é proibida. Centros de Umbanda foram fechados. Médiuns foram perseguidos. Pessoas que desejam consultar médiuns de Umbanda precisam fazê-lo em segredo. Espiritismo, que é uma religião baseada na crença em comunicação com espíritos, também é alvo. Religiões hinduístas, budistas e outras religiões minoritárias também são desencorajadas ou proibidas. Apenas evangelicalismo fundamentalista, a versão específica praticada sob a aprovação de Peixão, é permitido. A perseguição não se limita a fechar instituições. Ela inclui violência contra pessoas. Padres que continuam celebrando missa secreta são alvo de atentados. Pais e mães de santo que continuam realizando rituais são agredidos. Pessoas que usam símbolos de outras religiões, como colares de contas de candomblé ou crucifixos católicos, podem ser confrontadas e obrigadas a remover esses símbolos. Tudo isso cria um clima de medo. Pessoas que têm fé profunda em outras religiões enfrentam um dilema impossível. Ou renunciam às suas crenças, o que significa renunciar a uma parte fundamental de sua identidade, ou praticam em segredo, vivendo sempre com medo de serem descobertas. Essa perseguição não é apenas uma violação de liberdade religiosa, é uma violação de direitos humanos fundamentais. É um crime contra a humanidade. Sob a lei internacional, perseguição religiosa é reconhecida como um crime. Se Peixão fosse julgado em um tribunal internacional, poderia ser acusado deste crime. No entanto, ele opera dentro do Brasil e até agora as autoridades brasileiras não o prenderam. Ele continua perseguindo minorias religiosas enquanto proclama ser um homem de fé. Um dos aspectos mais perturbadores de como Peixão consegue manter seu império é a relação que tem com certas autoridades. Existem evidências documentadas em investigações policiais e jornalísticas de que Peixão tem contatos dentro de agências de aplicação da lei, tem contatos dentro de órgãos do governo, tem proteção de pessoas que estão em posições de poder. Esta corrupção generalizada é fundamental para sua capacidade de continuar operando. A corrupção não é nova no Brasil. O Brasil tem um histórico bem documentado de corrupção institucional. Políticos roubam dinheiro público, empresários subornam juízes, policiais aceitam propinas de criminosos. Este sistema corrupto cria um ambiente onde Peixão pode prosperar. Existem vários exemplos documentados de como a corrupção beneficia Peixão. Primeiro, há evidências de que Peixão tem informantes dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Policiais que recebem dinheiro de Peixão alertam-no quando operações policiais estão sendo planejadas. Quando uma operação está chegando, Peixão tem tempo para desaparecer, tem tempo para esconder evidências, tem tempo para reorganizar sua operação. Isto explica por que, apesar de múltiplas operações da polícia, Peixão nunca foi capturado. Segundo, há evidências de que Peixão tem contatos dentro de agências federais. A Polícia Federal do Brasil é responsável por investigações de crimes que envolvem tráfico de drogas e armas em escala internacional.
você esperaria que a Polícia Federal fosse independente de influência criminosa. No entanto, em investigações da própria Polícia Federal, foram descobertos áudios de pessoas próximas a Peixão negociando com pessoas identificadas como agentes federais. Esses áudios sugerem que há pagamento de suborno, que há proteção oferecida, que há informações sendo compartilhadas entre Peixão e oficiais federais. Se isso for verdade, significa que Peixão tem proteção até nos mais altos níveis da aplicação da lei federal. Terceiro, há evidências de que Peixão tem contatos dentro do Ministério Público. O Ministério Público é responsável por promover ações criminais contra pessoas acusadas de crimes. Se Peixão tem amigos dentro do Ministério Público, ele pode ter privilégio de informação, pode saber quando investigações estão sendo abertas contra ele, pode ter oportunidade de interferir ou obstruir investigações. Quarto, há evidências de conexões entre Peixão e políticos eleitos. De acordo com investigações, Peixão doou dinheiro para campanhas políticas de certos candidatos. Isto não é legal. Doações de traficantes para candidatos são ilegais. Mas Peixão fez isso de qualquer forma, aparentemente sem medo de consequências. Isto sugere que ele acredita ter proteção política. Ele acredita que seus dons de campanha compram proteção. A corrupção generalizada cria um problema para a aplicação da lei. Como você pode combater um crime quando os próprios órgãos de aplicação da lei estão comprometidos? Como você pode processar criminosos quando você não confia em seus colegas? Como você pode conduzir uma investigação quando não sabe quem você pode confiar? Este problema afeta não apenas o caso de Peixão, afeta toda a luta contra o crime organizado no Brasil. Organizações criminosas como o Comando Vermelho, a Facção Central e o Terceiro Comando Puro, que é a facção de Peixão, prosperam em parte porque têm proteção dentro do sistema. Eles conseguem subornar policiais, juízes, promotores e políticos. Isto lhes permite continuar operando. Isto lhes permite evadir a justiça. Isto lhes permite manter seus impérios criminosos funcionando. A corrupção é fundamental para o funcionamento do crime organizado no Brasil. Sem corrupção, sem proteção dentro do sistema, Peixão não poderia operar da forma que está operando. Sua capacidade de importar drones e armamentos pesados através de empresas de transporte legítimas sugere que ele tem ajuda de pessoas que trabalham dentro do sistema de logística nacional. Sua capacidade de ter aviso prévio de operações policiais sugere que ele tem ajuda de pessoas dentro da polícia. Sua capacidade de operar em larga escala sem ser capturado sugere que ele tem ajuda em múltiplos níveis do governo. Isto é profundamente perturbador. Isto significa que Peixão não é apenas um criminoso isolado operando à margem do sistema. Ele é parte do sistema. Ele é integrado no sistema. Há pessoas dentro do governo que o ajudam. Há pessoas dentro da aplicação da lei que o protegem. Este é um nível de corrupção sistêmica que mina a fundação de um Estado de Direito. O Império de Peixão não é um problema isolado que afeta apenas o complexo de Israel. É um problema que tem consequências para a cidade inteira do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das maiores cidades do Brasil. Tem uma população de aproximadamente 6 milhões de pessoas. É uma cidade economicamente importante. É uma cidade turisticamente importante. É uma cidade que deveria ser um modelo de progresso e desenvolvimento. No entanto, o Rio de Janeiro está sendo dilacerado pela violência do crime organizado. Peixão e outros chefes de tráfico rivais estão engajados em um conflito constante pelo controle territorial. Este conflito resulta em tiroteios frequentes, resulta em mortes, resulta em desaparecimentos, resulta em fechamento de vias, resulta
entra em pânico público quando as vias principais da cidade foram fechadas em fevereiro de 2025. Isto não foi apenas um inconveniente, foi um colapso de segurança pública. Foi uma demonstração de que certos indivíduos criminosos têm poder suficiente para paralisar uma cidade de 6 milhões de pessoas. Isto é extraordinário. Isto é inaceitável. No entanto, aconteceu. A consequência é que o comércio foi prejudicado. Empresas perderam vendas porque clientes não conseguiam chegar às lojas. Transportes públicos foram desorganizados. Escolas foram fechadas. Hospitais funcionaram com dificuldade. A vida normal foi interrompida. O custo econômico foi enorme. O custo em vidas humanas também foi grande. Pessoas morreram, pessoas foram feridas, pessoas foram traumatizadas. A presença de Peixão e do crime organizado também contribui para a deterioração da qualidade de vida na cidade. Pessoas têm medo, evitam sair à noite, evitam determinadas áreas, vivem com o medo constante de serem vítimas de violência aleatória ou de tiroteios entre gangues. A educação é prejudicada porque crianças têm medo de ir à escola em áreas perigosas. A saúde pública é prejudicada porque pessoas têm medo de sair de suas casas para buscar tratamento. O turismo é prejudicado porque turistas têm medo de visitar uma cidade que é conhecida pela violência. O desenvolvimento econômico é prejudicado. Empresas relutam em investir em uma cidade que não é segura. Pessoas que podem se dar ao luxo de sair, o fazem. Deixam o Rio de Janeiro. Levam seu capital, sua experiência, seu potencial econômico para outros lugares. O Rio de Janeiro está ficando para trás enquanto outras cidades brasileiras prosperam. Isto é uma tragédia. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo. Tem montanhas, praias, paisagens impressionantes. Tem uma cultura rica, uma história profunda, um povo vibrante. Merecia ser um lugar de progresso e felicidade. Em vez disso, está sendo deteriorado pela criminalidade. Peixão não opera em um vácuo. Ele é parte de uma rede global de crime organizado. Suas operações estão conectadas a redes criminosas internacionais. Ele importa cocaína de países como Colômbia e Peru. Ele importa armamentos de fornecedores internacionais. Ele exporta dinheiro para paraísos fiscais. Ele tem conexões com outras organizações criminosas em outros países. De acordo com investigações internacionais, o Terceiro Comando Puro, a facção de Peixão, tem conexões com facções criminosas em outros países. Tem conexões com o Primeiro Comando da capital em São Paulo. Tem conexões com facções em Minas Gerais. Tem conexões internacionais com redes de tráfico na América Latina, em Portugal e em outros países. A cocaína que Peixão vende no Rio de Janeiro é produzida em plantações secretas na Colômbia e no Peru. É processada em laboratórios clandestinos. É transportada através de rotas de contrabando que atravessam vários países. Eventualmente, chega ao Rio de Janeiro através de portos, aeroportos e rotas terrestres. Este processo envolve múltiplas pessoas em múltiplos países. Envolve corrupção de autoridades em múltiplos países. Envolve violência em múltiplos países. Envolve sofrimento em múltiplos países. As armas que Peixão importa vêm de fornecedores internacionais. De acordo com áudios obtidos pela polícia, Peixão negocia com fornecedores. Essas negociações envolvem pagamento em dinheiro. O dinheiro é transferido através de contas bancárias, frequentemente através de países que têm sigilo bancário. As armas são então entregues através de sistema de logística internacional.
Este é um negócio verdadeiramente global. O dinheiro que Peixão ganha é frequentemente ocultado. Não pode ser mantido no Brasil porque seria detectado. Portanto, é transferido para paraísos fiscais. Paraísos fiscais são territórios, frequentemente ilhas, que oferecem sigilo bancário e impostos baixos. Esses paraísos fiscais permitem que pessoas e organizações ocultarem dinheiro e riqueza. De acordo com investigações, Peixão tem contas em paraísos fiscais, tem propriedades em paraísos fiscais, tem investimentos em paraísos fiscais. A riqueza de Peixão não está apenas no Brasil, está espalhada globalmente. A rede global de crime de Peixão é um exemplo de como o crime organizado moderno funciona. Não é apenas local, é global, é interconectado, é sofisticado. Envolve múltiplos países, múltiplas jurisdições, múltiplas agências de aplicação da lei. Isto torna extremamente difícil de combater. Um país sozinho não pode derrotar Peixão. Seria necessária cooperação internacional. Seria necessária compartilhamento de inteligência entre países. Seria necessária coordenação de operações entre agências de diferentes países. Isto é raro e difícil de conseguir. Portanto, Peixão continua operando, aproveitando as lacunas entre jurisdições e a dificuldade de cooperação internacional. Nem tudo no complexo de Israel é submissão. Existem pessoas que resistem, existem pessoas que questionam, existem pessoas que têm coragem de confrontar o regime de Peixão, apesar dos riscos. Esta resistência é pequena, muitas vezes é silenciosa, muitas vezes é perigosa, mas existe. Existem organizações não governamentais que trabalham no complexo de Israel, tentando oferecer alternativas à população. Essas organizações trabalham em educação, oferecendo programas de educação alternativa para crianças. Trabalham em saúde, oferecendo clínicas de saúde para pessoas que não conseguem acesso a cuidados de saúde através do sistema formal. Trabalham em geração de renda, oferecendo treinamento profissional e oportunidades de trabalho para pessoas que desejam sair do tráfico. Esses programas não são fáceis, operam debaixo da ameaça constante. Seus funcionários correm riscos, mas continuam trabalhando porque acreditam que é possível fazer diferença. Existem líderes religiosos de outras denominações que continuam trabalhando apesar da perseguição. Padres católicos realizam trabalho de base, ajudando pessoas pobres, apesar de não poder ter igrejas abertas. Pais e mães de santo mantêm suas tradições, mesmo que seja em segredo. Estas pessoas são heróis silenciosos. São pessoas que colocam seus princípios acima de sua segurança. Existem membros da comunidade que documentam abusos de direitos humanos, que coletam testemunhos de perseguição, que trabalham com jornalistas e investigadores para expor o que está acontecendo. Este trabalho é perigoso. Pessoas que testificam contra Peixão podem desaparecer. Pessoas que trabalham documentando abusos podem sofrer violência, mas continuam fazendo porque acreditam que a verdade deve ser conhecida. O governo estadual do Rio de Janeiro tem reconhecido o problema, tem aumentado o investimento em operações de segurança, tem tentado implementar programas de desenvolvimento social nas favelas. Esses esforços têm tido sucesso limitado até agora, mas representam um reconhecimento de que o problema existe e que precisa ser enfrentado. Para que mudança real aconteça, seria necessário um esforço coordenado em múltiplas frentes. Seria necessário operações de segurança para remover elementos criminosos violentos. Seria necessário desenvolvimento de infraestrutura para melhorar as condições de vida. Seria necessário investimento em educação de qualidade. Seria necessário investimento em criação de empregos.
seria necessário investimento em saúde mental e suporte social. Seria necessário respeito por liberdade religiosa e direitos humanos. Seria necessário limpeza da corrupção dentro do governo e da polícia. Seria necessário vontade política genuína de enfrentar o problema, não apenas temporariamente, mas de forma permanente. Isto é um desafio monumental. É mais fácil ignorar o problema. É mais fácil deixar que o crime organizado continue operando. Mas o preço da inação é o sofrimento contínuo de 140 mil pessoas. É a perpetuação de um regime totalitário. É a aceitação de que parte do Brasil está fora do controle do Estado. Possibilidade de mudança existe, mas requer vontade, requer recursos, requer compromisso, requer coragem. Para verdadeiramente entender Peixão e seu império, precisamos entender o sistema que o permite existir. Peixão não é um acidente, não é uma aberração. É um produto de um sistema maior que está fundamentalmente quebrado. Este capítulo oferece uma análise profunda dos fatores estruturais que permitem que pessoas como Peixão construam impérios criminosos no Brasil. O primeiro fator é a desigualdade econômica extrema. O Brasil é um país profundamente desigual. Uma pequena porcentagem da população controla uma proporção enorme da riqueza. Enquanto isso, uma grande porcentagem da população vive em pobreza extrema. Este fosso entre ricos e pobres cria um ambiente onde crime prospera. Quando pessoas não têm perspectivas legítimas de melhorar suas vidas, quando não têm acesso à educação, quando não têm acesso a empregos bem remunerados, elas frequentemente recorrem ao crime como forma de sobrevivência. Peixão aproveitou essa realidade. Ele oferece empregos no tráfico de drogas, oferece renda para pessoas que de outra forma não teria renda. O salário que um traficante de rua ganha vendendo drogas para Peixão é geralmente superior ao que receberia trabalhando em empregos formais de baixa qualificação. Portanto, apesar dos riscos, muitas pessoas entram no tráfico. O segundo fator é a fraqueza das instituições governamentais. O Estado brasileiro, particularmente nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, é fraco. Polícia tem presença limitada. Presença do governo tem presença limitada. Educação é inadequada. Saúde é inadequada. Infraestrutura é inadequada. Quando o Estado é fraco, quando não consegue oferecer segurança, quando não consegue oferecer serviços básicos, então pessoas naturalmente procuram por outras formas de proteção e serviços. Elas procuram por organizações locais que possam oferecer. Estas organizações, frequentemente, são criminosas. Peixão oferece proteção, oferece uma forma de lei e ordem, ainda que injusta e baseada em violência. Oferece serviços sociais, ainda que através de coerção. O governo não oferecia isso, portanto, Peixão preencheu o vácuo. O terceiro fator é a corrupção sistemática. Como mencionado antes, corrupção permeia o governo, a polícia e o sistema judiciário do Brasil. Pessoas que deveriam estar prendendo criminosos como Peixão estão, em vez disso, aceitando subornos deles. Pessoas que deveriam estar processando criminosos estão, em vez disso, deixando-os livres. Pessoas que deveriam estar sentenciando criminosos estão, em vez disso, oferecendo sentenças leves ou nenhuma sentença. Esta corrupção cria um ambiente onde criminosos podem operar com relativa impunidade. O quarto fator é a falta de transparência e responsabilidade. Quando as autoridades não são responsáveis por suas ações, quando não há transparência em como decisões são tomadas, então há espaço para corrupção. Organizações de direitos humanos pedindo por informações são ignoradas.
Jornalistas investigando o crime organizado são intimidados. Whistleblowers que revelam corrupção são ameaçados. Esta falta de responsabilidade permite que corrupção cresça. O quinto fator é a ideologia fundamentalista. Peixão explorou uma tendência global e local de crescimento do evangelicalismo fundamentalista. Usou religião como ferramenta de controle. Isto foi possível porque existem líderes religiosos dispostos a colaborar com criminosos. Existem padres evangélicos dispostos a pregar mensagens que beneficiam Peixão. Existem pessoas que sinceramente acreditam que violência é justificada se for feita por uma pessoa que se declara cristã. Esta mistura de religião fundamentalista com crime é particularmente tóxico. Permite que crimes sejam racionalizados como sendo a vontade de Deus. O sexto fator é a falta de educação crítica. Se as pessoas que vivem no complexo de Israel tivessem acesso à educação de qualidade, educação que ensina pensamento crítico, análise, questionamento, elas poderiam reconhecer manipulação quando a veem. Poderiam questionar as narrativas que Peixão e seus aliados religiosos pregam. Mas educação de qualidade não está disponível. Em vez disso, pessoas recebem doutrinação. Portanto, aceitam narrativas que lhes são apresentadas. O sétimo fator é a falha da mídia de massa em cobrir adequadamente o problema. A mídia brasileira frequentemente foca em escândalos políticos de alto nível, em crimes cometidos por pessoas ricas, em notícias que vendem jornais. A realidade diária de pessoas vivendo sob regime totalitário criminal nas favelas do Rio de Janeiro raramente é coberta em detalhe. Portanto, o público geral pouco sabe sobre isto. Isto significa que não há pressão política para que o governo tome ação. Portanto, o problema continua. Estes fatores trabalham juntos para criar um ambiente onde Peixão pode prosperar. Não é apenas uma questão de uma pessoa má fazendo coisas más. É uma questão de um sistema que permite e até incentiva o comportamento de Peixão. Mudar isto requer mudança fundamental no sistema, requer redução de desigualdade, requer fortalecimento de instituições, requer eliminação de corrupção, requer educação melhor, requer responsabilidade e transparência, requer uma mudança cultural profunda. É um desafio enorme, mas sem enfrentar esses desafios sistêmicos, Peixão é apenas um sintoma de um problema muito maior. Chegamos ao fim de nossa jornada pela história de Peixão, do Terceiro Comando Puro e do regime narco-religioso que foi construído no complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Durante esses minutos que você passou ouvindo este documentário, você aprendeu sobre um homem que construiu um império baseado em tráfico de drogas, tráfico de armas, violência extrema e manipulação religiosa. Você aprendeu sobre como um regime totalitário foi imposto sobre 140 mil pessoas. Você aprendeu sobre perseguição religiosa, corrupção institucional e um sistema que permite que o crime prospere. A história de Peixão não é única, não é isolada. É uma expressão de problemas muito maiores que afetam não apenas o Rio de Janeiro, mas cidades em todo o Brasil e em todo o mundo. Existem outros chefes de facções criminosas operando em outras partes do Rio de Janeiro. Existem organizações criminosas operando em São Paulo, em Minas Gerais, em outros estados brasileiros. Existe crime organizado em muitos países ao redor do mundo. O fato de que indivíduos podem construir impérios criminosos, o fato de que podem subjugar populações inteiras, o fato de que podem fazer isso com
com relativa impunidade, sugere que há algo fundamentalmente quebrado em como nossa sociedade está organizada. A realidade é que Peixão é mais que apenas um criminoso. Peixão é um sintoma. É um sintoma de desigualdade econômica extrema. É um sintoma de instituições governamentais fracas. É um sintoma de corrupção sistemática. É um sintoma de falta de educação. É um sintoma de falta de oportunidades. É um sintoma de um sistema que não funciona para a maioria das pessoas. Se desejamos que casos como o de Peixão não continuem a ocorrer, precisamos enfrentar estes problemas sistêmicos. Precisamos criar uma sociedade com menos desigualdade. Uma sociedade onde as oportunidades legítimas estão disponíveis para todos. Uma sociedade onde educar-se é possível e acessível. Uma sociedade onde trabalhar honestamente oferece uma perspectiva de vida digna. Uma sociedade onde instituições funcionam efetivamente e onde corrupção é punida. Uma sociedade onde direitos humanos são respeitados. Uma sociedade onde liberdade religiosa é garantida. Uma sociedade onde o crime organizado não pode prosperar porque o Estado oferece segurança, justiça e oportunidades. Este não é um objetivo impossível. Existem países que conseguiram criar sociedades assim. Sociedades onde crime organizado ainda existe, mas não controla territórios inteiros. Sociedades onde pessoas pobres têm perspectivas de melhoria. Sociedades onde instituições funcionam. Não é fácil. Requer vontade política, requer investimento, requer mudança cultural, mas é possível. O Brasil merece melhor do que Peixão. O Rio de Janeiro merece melhor. As pessoas que vivem no complexo de Israel merecem melhor. Merecem vidas de liberdade, segurança, dignidade e esperança. Não precisam viver sob regime totalitário. Não precisam aceitar perseguição religiosa. Não precisam aceitar violência como forma normal de vida. Existem caminhos para a mudança. Há pessoas trabalhando por mudança. Há organizações tentando fazer diferença. Há líderes políticos que reconhecem o problema. Mas é necessário mais. É necessário pressão pública. É necessário que pessoas se importem. É necessário que pessoas compartilhem esta informação. É necessário que pessoas conversem sobre isto. É necessário que pessoas demandem que seus líderes tomem ação. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você que tem vindo nos acompanhando até aqui. Você sabia que isto estava acontecendo? Você sabia que em uma grande cidade brasileira, 140 mil pessoas estão vivendo sob um regime totalitário criminal? Você sabia que pessoas estão sendo perseguidas por sua religião? Você sabia que crianças estão sendo doutrinadas? Você sabia que líderes religiosos estão colaborando com criminosos? Você sabia que corrupção permeia as instituições que deveriam estar combatendo este crime? Se você não sabia, você acabou de aprender. Se você sabia, espero que este documentário tenha oferecido informações e perspectivas que você não tinha antes. A próxima pergunta é importante. O que você vai fazer com esta informação? Você vai deixar isto aqui e esquecer? Você vai compartilhar isto com outras pessoas? Você vai engajar-se em discussões sobre isto? Você vai pensar sobre como você, como indivíduo, pode contribuir para a mudança? Você vai considerar apoiar as organizações que estão trabalhando para ajudar as pessoas no complexo de Israel? Você vai considerar votar em políticos que têm propostas para combater crime organizado? Você vai considerar educação de seus filhos sobre estes tópicos para que eles entendam a realidade do Brasil em que estão crescendo? Tudo isto começa com conhecimento, começa com pessoas sabendo o que está acontecendo, começa com pessoas se importando, começa com pessoas compartilhando informação.
Este documentário é uma tentativa de contribuir para esse conhecimento. É uma tentativa de levantar consciência sobre um problema real que afeta pessoas reais. As pessoas que vivem no complexo de Israel não têm voz forte. Seus relatos não são amplamente publicados na mídia. Suas histórias não são contadas em programas de televisão principais. Portanto, elas dependem de documentários como este, de jornalistas investigativos, de organizações de direitos humanos, para que suas histórias sejam ouvidas. Elas dependem de pessoas como você, que assistem, que aprendem, que compartilham, que se importam. Portanto, uma chamada à ação final para você. Se este documentário fez diferença, se você aprendeu algo novo, se você se importa com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por favor, faça algo a respeito. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com seus colegas de trabalho. Comente abaixo com seus pensamentos, suas reações, suas perguntas. Inscreva-se neste canal para receber mais documentários sobre tópicos importantes. Se você conseguir, considere apoiar organizações que trabalham para ajudar as pessoas nas comunidades carentes do Brasil. Considere educação contínua sobre estes tópicos. Considere engajamento político. Considere conversas com pessoas que você conhece. Cada ação, por menor que pareça, contribui para maior conscientização e potencialmente para mudança. A história de Peixão não é uma história que tem um final feliz para a maioria das pessoas envolvidas. As pessoas que vivem no complexo de Israel continuam sofrendo. Peixão continua construindo seu império. A corrupção continua existindo. Mas uma história pode mudar se pessoas decidirem mudá-la. Uma situação pode melhorar se sociedade decidir trabalhar por melhoria. Uma injustiça pode ser corrigida se pessoas fizerem barulho suficiente sobre isto. Não há garantia de sucesso, mas há possibilidade, há esperança. E às vezes, esperança é suficiente para começar. Obrigado por dedicar estes minutos para aprender sobre isto. Obrigado por se importar. Obrigado por estar aqui. A jornada não termina aqui. Apenas marca um ponto em um processo contínuo de aprendizado, consciência e possível ação. Que você use o que aprendeu para contribuir de alguma forma para um mundo melhor, para um Brasil melhor, para um Rio de Janeiro melhor, para vidas melhor, para aqueles que sofrem sob regimes como o de Peixão.